Olá, eu sou o Leandro, sou pesquisador do campo da História Ambiental. Atualmente sou mestrando no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal da Fronteira Sul. Olá, eu sou Morgana, sou historiadora, formada pela Universidade Federal da Fronteira Sul e atualmente mestranda no programa de pós-graduação em História pela mesma universidade. E desenvolvo uma pesquisa na área de História Ambiental e Cinema. Somos integrantes também do Fronteiras, o Laboratório de História Ambiental da UFES. Nós estamos aqui a convite do projeto Algas Novas para realizar uma discussão sobre a relação entre a água e a construção das sociedades humanas, com a intenção de subsidiar um material didático para aulas de História, Ciências Naturais e Educação Ambiental. Bom, a primeira questão que a gente pode propor é pensar sobre qual a necessidade de refletir sobre a relação dos seres humanos, da sociedade, com a água. Bom, no nosso tempo a gente adquiriu diversos avanços técnicos e científicos que proporcionaram uma exploração da natureza sem nenhuma comparação, né, em termos de escala com nenhum outro momento histórico. Então, esse aumento do uso, né, do que hoje a gente chama de recursos naturais tem causado um grande impacto. Então, e tem criado diversas crises ambientais, e esse é o motivo da gente procurar reformular e refletir sobre quais são as formas de relação, né, entre as sociedades humanas e a natureza que a gente pode estabelecer de maneira a tornar a nossa existência na Terra uma existência sustentável. Não só sustentável no aspecto de que a gente possa construir uma relação que sustente o planeta, que garanta a permanência dele, mas que possa garantir também o acesso às condições básicas de vida às diversas populações que habitam ele. Bom, para a gente pensar isso historicamente, a gente pode propor duas grandes formas de pensamento sobre a natureza. A primeira, que eu penso seja hegemônica no nosso tempo, é pensar a natureza como um recurso, como um bem, né, como uma coisa quantificável e que pode ser apropriada. E essa é a mentalidade da nossa sociedade capitalista, que racionaliza as coisas a partir do seu valor, né, num valor econômico relacionado com a possibilidade de gerar um lucro. E esse também é o tipo de pensamento que trouxe a gente até as condições materiais do mundo hoje. Por outro lado, numa perspectiva mais ecológica, a gente pode pensar que existem determinadas forças, determinados agentes da natureza que não estão relacionados diretamente à ação humana, ou pelo menos não primariamente, né? Quando a gente fala dos cursos do rio, os mares, as águas subterrâneas, elas não existem em função do ser humano, mas elas existem num todo, né, que a gente chama do planeta Terra. Então, essas relações elas estão muito imbricadas entre os rios, as florestas, todos eles se sustentam mutuamente e criam as condições da existência da nossa vida. Agora, é claro que quando a gente fala de história, essa história em relação com os humanos, ela vai traçar uma grande quantidade, uma grande diversidade de maneiras dos humanos se relacionarem com essas coisas. Nos todos os continentes do planeta, a gente vai ter diversas formas de usufruir, né, desses bens que a natureza vai ofertar. E isso vai construir não só a vida material dessas comunidades humanas, como vai participar da produção do próprio ser, ou seja, do que a gente chama de cultura, de como ele vai enxergar o mundo, um modo de ser. Bom, na parte material, os cursos de água vão criar condições da própria existência física das comunidades humanas. Eles vão ser responsáveis por fertilizar a terra, tanto quando a gente fala dos rios, quando a gente fala das chuvas, que também são águas, né, fazem parte do mesmo ciclo. Ele vai propiciar que seja executada a agricultura,
No caso de grupos caçadores e coletores, né, quando a gente fala de uma história bem antiga, há muitos anos atrás, a gente vai ver que essa água também vai ser necessária para toda a vida animal, ou seja, quando para a caça acontecer, esses cursos de água também vão ser importantes, porque os animais vão estar perto, e também a pesca vai ser uma atividade fundamental para as comunidades costeiras. Então, no ponto de vista material, a importância das águas é crucial para a questão da alimentação e de subsidiar a própria existência, né, do corpo físico humano. Sobre outro aspecto, pensando culturalmente, essas águas elas vão participar de como a gente constrói uma determinada visão de mundo, né? As comunidades que a gente chama agora, atualmente na América, de comunidades indígenas, né, que são uma diversidade de povos, vão construir suas relações, suas cosmologias a partir, né, do que eles veem sendo como uma oferta da natureza para sua própria construção, para a construção das suas comunidades. Não só na América, mas em todos os continentes, essas relações vão ter uma grande diversidade. Bem, compreendemos que esses processos históricos e suas relações entre o ser humano e a natureza perpassam o seu tempo, o espaço, no caso seus ambientes, e consequentemente as culturas. Para entendermos esses aspectos, aprofundaremos sobre o uso, a captação e o aproveitamento das águas ao longo do tempo. Como exemplo disso, trataremos de algumas civilizações hidráulicas, assim chamadas, na história antiga. Essas comunidades elas se organizaram em torno de grandes rios. Essas organizações elas têm aspectos em comum, como a sua subsistência, pensada a partir da prática da agricultura, a economia, pensada principalmente através dos meios de transporte, com a utilização dos rios para a comercialização das suas mercadorias, e as manifestações culturais, através principalmente das suas crenças religiosas, em que aconteciam banhos de purificação, os rituais de batismo e a lavação das esculturas consideradas sagradas. A partir desses aspectos em comum, compreendemos algumas dessas comunidades, como elas se relacionavam com o seu tempo e o espaço, como os egípcios antigos, que têm uma história que data de cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Se organizaram em torno das margens do rio Nilo, justamente por causa da fertilidade do solo que acontecia com as épocas de cheia. Inclusive, a própria concepção de tempo desses povos era pensada através da sua relação com a natureza, em que era dividida em 3 estações: a época da inundação, posteriormente o plantio e mais tarde a colheita. Esses povos, nas suas religiosidades, todos eles se relacionavam com a religiosidade a partir do politeísmo, ou seja, acreditavam numa série de deuses diferentes, e esses deuses eles eram todos relacionados com a natureza. E aí também se encontra uma relação com o uso das águas, porque além da representação desses deuses significar na sua manifestação nos aspectos naturais, como na agricultura, por exemplo, eles também faziam os rituais e sacrifícios para a adoração desses deuses e, consequentemente, para terem os seus aspectos naturais de acordo com o esperado, no caso da agricultura. Além disso, podemos citar algumas comunidades asiáticas como exemplo, como o Vale do Indo e a região do Vale do Rio Amarelo, na China, onde atualmente é a China. O Vale do Indo ele se localiza onde hoje é o Paquistão, como o Rio do Indo, em que essas comunidades elas se organizaram em torno desse rio para a prática da agricultura e para suas relações sociais, assim como as demais comunidades. Atualmente no Paquistão, o Rio do Indo ele ainda é a maior fonte de economia dessa região e também o fator de disputa dessas regiões ali no entorno. O rio Ganges, na Índia, ao lado do Paquistão, ele é um rio considerado historicamente sagrado. O próprio rio é considerado uma deusa, a deusa Ganga. E é interessante perceber que ao longo do tempo, esse rio sendo um rio sagrado, ainda no tempo presente, essa população indiana ainda pratica rituais de purificação e banho nesse rio, ainda que no início dos anos 2000, o rio Ganges tenha sido considerado um dos rios mais poluídos do mundo. O Vale do Rio Amarelo, por sua vez, ele nasce no oeste da região onde hoje é a China, nas geleiras do Tibete. E esses povos eles tiveram que desenvolver suas técnicas em relação à captação de água principalmente. Então as relações, a gente pode perceber que as relações desses povos com essas técnicas desenvolvidas é diferente em cada região de acordo com o seu ambiente.
porque no caso da China foi necessário desenvolver algumas técnicas para a contenção dessa água, porque como o rio nasce numa região de geleira, historicamente aconteceram uma série de inundações, que inclusive mudaram o curso de água dos rios. Essas inundações precisavam ser contidas através de diques e barragens, para que esses povos pudessem permanecer nessas regiões, sendo que nessas inundações milhares de pessoas morreram. Então, ao longo do tempo foram desenvolvidas essas técnicas e atualmente o governo chinês sazonalmente realiza derretimento dessas geleiras ou explosão dessas geleiras para que essas pessoas não precisem ser deslocadas. Outro exemplo que nós temos ainda é a região da Mesopotâmia, que junto da região do Egito são consideradas regiões do Crescente Fértil. A Mesopotâmia, que tem uma datação de cerca de 3.000 anos antes de Cristo, esses povos eles se organizaram entre os rios Tigre e Eufrates. É uma região onde hoje nós conhecemos o Iraque. Esses povos eles também tinham as mesmas práticas de agricultura dos demais, culturais, sociais, e eles ficaram conhecidos historicamente pelo seu desenvolvimento técnico, principalmente a partir dos conhecimentos da matemática e da astronomia, que facilitaram o desenvolvimento das suas técnicas de uso, captação e aproveitamento dessas águas. Além disso, nós podemos pensar que todos esses povos eles têm algumas práticas em comum e em cada uma dessas regiões dos continentes em torno do planeta desenvolveram as suas técnicas de captação da água. O continente africano, como o exemplo do Egito, assim como no Oriente Médio, na Europa, na Ásia e também nas Américas. Ao longo do tempo, as suas populações originárias desenvolveram técnicas para o uso, aproveitamento e captação das águas. No caso das Américas, nós podemos citar como exemplo os povos incas. Essas populações originárias, em cada um dos seus ambientes, foram diferentes as suas relações com as técnicas. Os povos incas eles desenvolveram técnicas para facilitar o seu cultivo, através da captação em reservatório das águas da chuva e, consequentemente, então, para a prática da irrigação e para a manutenção das suas agriculturas. Então, é interessante percebermos que em cada uma dessas regiões, técnicas algumas vezes parecidas, outras nem tanto, devido principalmente ao ambiente, às condições do solo, as condições climáticas e vegetais, elas influenciam na relação do ser humano com a natureza. Bom, a partir da perspectiva que a Morgana colocou, explicando sobre as diversas civilizações e suas relações com a água, seja na sua escassez, no seu excesso e sobre as necessidades de adequação dessas sociedades, a gente gostaria de propor uma atividade para pensar essa diversidade de relações entre as sociedades humanas e a água nos nossos dias. Ainda nos dias de hoje existem diversas maneiras da gente obter o acesso, né? Embora a gente pense generalizadamente que todo mundo tem o acesso à água através da água encanada, nem sempre é isso que acontece. A gente pode obter o acesso através dos rios diretamente, através da captação da água da chuva, através de poços artesianos e uma variedade de maneiras que a gente pode suprir essa necessidade do acesso à água. Então nós gostaríamos de propor que vocês pesquisassem, através das maneiras que vocês obtêm a água, quais são as tecnologias necessárias e qual é o caminho que a água percorre, desde os seus fluxos naturais até que a gente possa ter acesso a elas. Gostaríamos de sugerir ainda uma outra atividade. A partir da apresentação dessas comunidades tradicionais, sugerimos que vocês organizem grupos, 5 grupos, para que pesquisem, então, o desenvolvimento técnico em cada uma dessas sociedades ao longo do tempo, sobre o uso, a captação e o aproveitamento da água, e como esses rios em cada uma dessas regiões se encontram hoje. No próximo vídeo dessa série, abordaremos os aspectos naturais da hidrografia brasileira e as suas relações, sobretudo econômicas, com a construção e manutenção das usinas hidrelétricas e os desastres socioambientais.